Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Queridos e amados irmãos, caros professores da Escola Dominical, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma vez juntos estudarmos acerca da nossa revista dos juvenis, revista essa que traz a seguinte temática: Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Nesta ocasião estudaremos a lição de número 2, lição a ser ministrada no dia 12 de janeiro, que traz consigo o tema Oséias, o relacionamento de Deus com seu povo. Antes de iniciarmos esta aula, quero pedir a você que nos assiste, que acompanha este canal, que se inscreva no canal do Caped, que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe aqui o seu joinha, que nos ajuda muito com a divulgação e a propagação destas mensagens. A lição de número 2, que nos falará acerca do profeta Oséias, dando início então ao nosso estudo dos 12 profetas menores, haja visto que na lição de número 1 estudamos acerca da introdução dessas 12 lições e o que de fato nós aprenderemos estudando cada um desses profetas menores, qual era o propósito das suas profecias e o contexto histórico ao qual estes homens estavam inseridos e a quem pregavam. Tendo visto isso, nós daremos início à nossa aula de número 2, tratando então do primeiro profeta menor, o profeta Oséias. Cabe salientar aos professores que os objetivos da nossa lição de número 2 estão ligados a refletir sobre a fidelidade nos relacionamentos, apontar o pecado como agente escravizador e apresentar o amor redentor de Deus. O nosso texto áureo está baseado no livro de Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 40, e nos diz assim: E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. A nossa leitura em classe está baseada no livro de Oséias, capítulo de número 11, verso 1 ao verso 11. A nossa introdução nos dará um norte acerca do que estudaremos ao longo desta lição, mas cabe salientar o último parágrafo que nos diz assim: Deus usou o exemplo familiar do profeta para despertar e corrigir os judeus de suas transgressões. A esposa infiel de Oséias representa a nação pecadora. Ao ordenar que o profeta fosse atrás dela e a comprasse de volta, Deus revela o seu perdão restaurador. Antes de adentrarmos o tópico de número 1 e iniciarmos esta lição, gostaria de deixar a você, caro professor e irmão que nos assiste, a orientação de que possamos estudar estes 12 profetas menores, ou seja, fazermos a leitura destes livros em sua totalidade, a fim de que possamos, de fato, conhecer estes textos, conhecer a história e entender de uma maneira completa o que eles tratavam, a quem se dirigiam e o porquê Deus os levantara. São textos e livros que têm um volume menor se comparado a outros livros de outros profetas, então cabe a nós dedicarmos alguns minutos dos nossos dias e do nosso tempo para fazermos a leitura destes textos de uma maneira completa. A nossa lição também nos sugere uma dinâmica a ser aplicada aos nossos alunos antes de dar início ao nosso tópico de número 1. Esta dinâmica tem como intuito propagar o ensino em sala de aula e fazer com que os alunos sintam-se mais participativos à aula aplicada. Cabe a você, caro professor, utilizar os métodos pedagógicos mais avançados e mais utilizados que possuem em seu propósito final o intuito de dar aos alunos um maior conhecimento, uma vontade, ou seja, um anseio pelo aprendizado e despertar neles a curiosidade por este ensino.
Então a revista nos sugere uma dinâmica a ser aplicada que tratará um pouco sobre a graça de Deus, e você, caro professor, pode aplicá-la de diversas maneiras. O nosso tópico de número 1 vai falar um pouco sobre o contexto histórico ao qual Oséias estava inserido. Veja só, meus irmãos, que antes de adentrarmos o tópico de número 1, cabe a nós conhecermos um pouco da história de Oséias, conhecermos quem era este homem, a quem ele falava, o porquê falava, qual foi o modo que Deus utilizou a vida desse homem para falar ao povo a quem Deus destinava as suas mensagens. O nome Oséias vem do hebraico que significa ajuda, salvação. Este homem é o único homem no Antigo Testamento que levará consigo este nome de Oséias. Ele profetizou nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, todos os reis de Judá e no reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Foi contemporâneo, portanto, do profeta Isaías, possivelmente Amós e Miqueias também. Ele dirigiu a sua mensagem primeiramente ao Reino do Norte, Reino de Israel, e foi por ali que provavelmente passou a maior parte do seu ministério até o ano de 722 a.C., com a queda de Samaria ao Império Sírio. Devido à sua evidência de diversas características e o seu sentimento exposto ao Reino do Norte, tem-se a ideia de que Oséias fosse cidadão do Reino do Norte, ou seja, de Israel. Além da sua mensagem também ser repleta de características e evidências desse local. Além do fato de que podemos ver ao longo do seu livro que em alguns momentos demonstrou pouca preocupação com o Reino do Sul, como nós podemos ver no livro de Oséias, capítulo de número 6, verso 4, verso 11, por exemplo. O tema central do livro de Oséias será, portanto, a infidelidade de Israel, ou seja, o seu desvio para com a fé e para com os mandamentos de Deus. Essa infidelidade pode-se ser comparada a uma infidelidade em um casamento, ou seja, em um ambiente matrimonial. E nesse caso, Deus utiliza da vida do profeta para dar exemplo ao povo de Israel de como ele os amara e de como a reconciliação viria do noivo para com a noiva, do esposo para com a sua esposa. Para que a mensagem do profeta de fato trouxesse consigo uma veracidade e uma aplicação direta, Deus determina que ele se case com uma mulher de prostituições, como nos diz o capítulo de número 1, verso 2 do livro de Oséias, e tenha com ela filhos da prostituição. O fato da questão moral por trás dessa determinação de Deus, com o intuito de que o profeta se casasse com uma mulher de prostituição, leva alguns teólogos a crerem de que esta ocasião não passa de uma parábola ou uma metáfora. Não é o caso de crermos nesta questão, uma vez que não há condições literárias nem produções textuais que nos levam a crer que isto era uma alegoria. De fato, o texto é muito evidente e claro em suas características, e a Bíblia Sagrada nos reluz algo prático, ou seja, nós temos que crer que Deus utilizou da vida do profeta e deste artifício que foi fazê-lo se casar com uma mulher de prostituição para mostrar a nós a verdadeira reconciliação e o seu verdadeiro amor que só Jesus pode nos dar. A nação de Israel, neste contexto, estava imersa em apostasia. Por isso, Deus utiliza desta ferramenta e da vida do profeta para falar diretamente ao povo. Cabe a nós evidenciarmos o que é apostasia. Podemos utilizar o texto de base de 1 Timóteo, capítulo de número 4 e verso 1, nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós podemos traduzir a apostasia como uma influência a práticas malignas, ou seja, a práticas mundanas. Trata-se do ato da prática que é influenciado ou conduzido
por um espírito que difere ou que diverge do que Deus traz para as nossas vidas ou do que a nossa fé se baseia. O povo estava embasado e envolto em prostituição, em idolatrias e outros diversos maus que iam totalmente contrários à fé cristã. Então podemos traduzir a apostasia como um abandono e negação da fé. Há quem compare a apostasia com a palavra blasfêmia. Há de fato uma certa distinção entre os dois atos, uma vez que a apostasia está diretamente ligado ao ato, ou seja, à execução de algo que é conduzido e influenciado por um espírito maligno. Já a palavra blasfêmia está ligado ao ato de verbalizar com a boca algo que desonre a sua fé ou o ser divino. Então, nesse caso, blasfemar seria proferir com palavras coisas que são contra o nosso Deus ou que são contrárias aos atributos e ao caráter do nosso Deus. E a apostasia está ligada aos atos, àquilo que executamos que é contrário à nossa fé e ao nosso Deus. Nós temos este exemplo muito bem firmado no livro de Daniel, no capítulo de número 1, verso 5 até o verso de número 16, onde nós entenderemos o que é de fato abandonarmos a influência do mundo, abandonarmos aquilo que o mundo tem a nos oferecer e nos apegarmos, nos juntarmos ao propósito que Deus tem para nossas vidas. Ainda que aos olhos humanos não pareça a melhor escolha, não pareça o modo mais eficaz, mas nós temos que tomar as nossas decisões mediante a orientação e ao centro da vontade do nosso Deus. Assim como estes meninos fizeram de escolher deixar os banquetes do mundo e se apegar ao que tinha de mais simples, com a convicção de que Deus os faria prosperar, de que Deus lhes daria saúde, ainda mais do que os outros, comendo aquilo que parecia não tão saudável ou que não daria tanto vigor. Mas, como nós lemos no texto, no verso de número 15, diz assim: "E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias dos reis." Temos então o exemplo de que a escolha e a determinação de deixarmos a influência do mundo e estarmos na direção de Deus nos faz com certeza irmos além do que os nossos olhos de fato e a nossa vida, a nossa mente possa imaginar. Adentrando, portanto, o tópico de número 2, falaremos um pouco sobre a estrutura do livro de Oséias. Livro este que contém consigo 14 capítulos que são subdivididos em 3 blocos. O primeiro bloco falará um pouco sobre o casamento de Oséias, a infidelidade e a restauração de Gomer, ainda mais com a esperança de Israel. O segundo bloco nos tratará um pouco sobre a infidelidade de Israel, o castigo de Deus e o seu amor. E o terceiro bloco nos falará sobre o arrependimento e a restauração de Israel. Ainda sobre o primeiro bloco, cabe destacar neste sentido a infidelidade de Gomer, além da determinação de Deus para com Oséias, a determinação que Deus lhe dara no primeiro momento de casar-se com uma mulher adúltera, ou seja, uma mulher de prostituição, seria superada pela segunda determinação de Deus, que era que após o adultério, após a saída de Gomer e a sua prostituição, Oséias restaurasse a sua esposa, lhe trouxesse de volta, pagasse por ela e lhe desse perdão. E Oséias faz isso nos dando um exemplo da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor que é infinito, ainda sendo nós falhos como somos e sendo a nação de Israel falha como era, como estava envolta em diversos pecados, Deus estava disposto a ir buscá-la, pagar por ela e restaurá-la a esta aliança que Deus já havia estabelecido. Além da restauração de Gomer, cabe destacar também os 3 filhos de prostituição que esta mulher teve. O primeiro deles, chamado de Jezreel,
leva este nome pelo massacre de Jeú a Jezreel e o castigo de Deus àquela dinastia. Nós podemos ver este exemplo no livro de 2 Reis, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 14. Este juízo de Deus sobre a dinastia de Jeú estava prestes a acontecer, como nos diz Oséias, capítulo de número 1, verso 4 e 5, e de fato veio ocorrer com a morte do rei Zacarias no ano de 753 a.C. Nós podemos ver esta evidência no livro de 2 Reis, capítulo de número 15, do verso 8 ao verso de número 12. Além disso, o nome de Jezreel fala também sobre a fartura da colheita que Deus traria ao final dos tempos, como nos diz no Oséias, capítulo de número 2, verso 21 e 23. O nome da filha era Lo-Ruama, que significa não amada, trazendo consigo uma explanação de que Deus não amara mais a Israel. Isto está ligado ao sentido de que Deus não demonstraria mais favor à aliança dele para com o povo de Israel. O segundo filho chamava-se Loame, que significa não meu povo, isto ligado à quebra da aliança que Deus estabelecera com Israel, ou seja, a quebra deste relacionamento que Israel tinha gerado. Após contemplar a infidelidade de sua esposa e restaurar o matrimônio e perdoá-la, esta atitude de Oséias, como nós vemos no capítulo de número 3 do seu livro, é tão determinante que o nome de Lo-Ruama, que significava não amada, passa a ser Ruama, que significa amada. E o nome de Loame passa a ser Ame, que significa meu povo. O que antes era Loame significava não meu povo. Este exemplo do livro de Oséias nos traz consigo a mensagem central deste texto, que é a graça redentora de Deus que está nos envolvendo a cada instante. Nós temos também este exemplo citado por Paulo e por Pedro como um exemplo da restauração salvadora que Deus traz para as nossas vidas. Nós podemos ver isso no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 10, que nos diz assim: vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E no livro de Romanos, no capítulo de número 9, no verso 25 e 26, nos diz assim: como também dizem Oséias, chamareis meu povo a que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Desta maneira, meus irmãos, Oséias, através de palavras e obras, nos demonstra de fato o que é a graça e a transformação das nossas vidas através da misericórdia infinita do nosso Deus. Adentrando e finalizando, portanto, com o tópico de número 3, falaremos sobre a mensagem central do livro de Oséias. Mensagem esta que está figurada na vida de um esposo amoroso, bondoso, paciente e perdoador. Figura esta que nos demonstra o tamanho da graça de Deus e um favor que aos nossos olhos talvez seja imensurável. A graça de Deus que nos alcança é uma graça salvadora e um favor que, de fato, é imerecido por qualquer um de nós. Num tempo onde muitas ilusões e muitos caminhos são oferecidos aos cristãos, nós temos que nos apegar à nossa fé e estarmos convictos da vontade do nosso Salvador para as nossas vidas. Temos com isso a lição de que o amor de Deus ele está baseado em 3 blocos. O primeiro deles está baseado no conserto. Deus tem prazer em se consertar conosco. Deus tem prazer em estabelecer e restaurar essa aliança para conosco. O segundo deles está ligado à existência e à continuidade desse relacionamento. Deus quer de nós, Ele requer de nós
uma continuidade, uma reciprocidade deste relacionamento. E como diz em 1 João, capítulo de número 4, verso 19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E o terceiro ponto deste grande amor de Deus, que nos constrange, que nos atinge em qualquer lugar, é o elemento central, a fidelidade. Fidelidade esta que eu e você devemos preservar por todos os dias. Que Deus em Cristo os abençoe, que nós possamos tomar essa lição para as nossas vidas e lembrarmos que a graça de Deus, esta misericórdia infinita, nos alcança e que nós devemos fazer a nossa parte de sermos fiéis a este nosso Deus, fiéis às nossas convicções, à nossa fé e estarmos sempre no melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade do Pai. Que Deus em Cristo os abençoe. Um forte abraço. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.